Afronta dessa empresa, uma grande afronta dos atores que participaram, uma grande afronta dos produtores, dos que produziram esse filme. O respeito tem que existir e nós, cristãos do Brasil, exigimos respeito à nossa fé e à nossa crença. Fazer o quê? Separar dele não posso, porque senão ia escandalizar o nome de Deus. Segura essa frase aí, fica com essa frase na mente. Porque essa foi uma mensagem enviada pela deputada Flor de Lis, que é também pastora evangélica e cantora gospel, e ela mandou essa mensagem relacionada ao marido dela, que ela não queria separar dele porque isso escandalizaria o nome de Deus. Eu não tenho como não falar desse caso, gente. Sinceramente, esse caso da Flor de Lis, eu estava assistindo aqui, lendo umas reportagens, sinceramente, é o tipo de história bizarra que você acha que não existe no mundo real. Bem, a gente sabe que existe, mas você desconfia que é tão, sabe, mirabolante que isso é coisa de cinema, né? Até muita gente tem falado aqui que essa história dela toda, sabe, a trama por trás disso certamente vai virar algum filme no futuro, vai virar uma série de TV, porque realmente é o tipo de história. Não sei se vocês assistiram já, tem o filme e tem a série chamada Fargo, que é dos irmãos Coen. E tanto um quanto o outro, né? Tanto o filme quanto a série são muito boas mesmo, confiro se vocês não viram ainda, que é a história de um homem que resolve sequestrar a própria mulher para receber o dinheiro do resgate da família. E daí acontece um monte de coisas, ela é morta pelos sequestradores e ele tem que ficar ocultando toda a história, né? Então vai virando uma bola de neve o negócio. E a história é mirabolante, a história é típica dos irmãos Coen, né? Os irmãos Coen eles fazem histórias desse tipo mesmo, eles contam várias histórias de crimes que vão escalando numa série de problemas, então é a ficção. A ficção, ela cria situações muitas vezes bizarras e inconcebíveis para nos envolver, né? Para nos prender naquela história, mas a realidade também tem dessas. E muitas vezes surpreende, né? Por exemplo, a história do Queiroz também, que a gente viu agora, né? Preso em Atibaia. Assim, é uma série de coincidências tão estranhas que a gente acha que o roteirista que está escrevendo a história do Brasil hoje pirou. A pessoa está lá, agora está ensandecida lá escrevendo esse roteiro e uma história mais maluca do que a outra. Mas o que a gente vê quando a gente pesquisa essa história da Flor de Lis é que, no fundo, o que estava motivando o desejo da Flor de Lis de se livrar do marido, como ela diz aqui, né, que ela não aguenta mais. Tem até outra mensagem dela também que é assustadora, que ela diz o seguinte, isso pro filho dela: André, pelo amor de Deus, vamos pôr um fim nisso, me ajuda, cara, tô te pedindo, te implorando, até quando vamos ter que suportar esse traste, o marido, né, no nosso meio? Então, como disse, é uma trama de poder, é uma trama em busca de dinheiro, porque o marido dela, o Anderson do Carmo, que foi morto, e a suspeita é que a Flor de Lis foi a mandante disso, foi porque ele controlava o dinheiro da igreja, controlava o poder na igreja, e ela estava disputando esse espaço com ele. Ela queria, segundo as investigações, ela queria parte do lucro da igreja, sei lá, era uma coisa a ver com poder. E outra coisa estranhíssima nessa história é que o casal, o Anderson e a Flor de Lis, tinham 55 filhos, entre filhos biológicos e adotivos. E pelos relatos dos investigadores, havia facções entre os filhos. Tem uma galera, 55 pessoas na sua casa. Havia uma facção que estava alinhada à Flor de Lis e que recebia privilégios da mãe. E ela dava cargos na igreja, cargos dentro da política também. Então havia ali um grupo de favoritos que recebia privilégios tanto em termos de trabalho, em termos de dinheiro, como dentro da própria casa deles, né, que recebia privilégio na casa, como comidas especiais, presentes, coisas que os outros filhos, sei lá, 30 e poucos filhos não recebiam. Então é muito estranha toda a história. Toda a história é muito bizarra, gente, sinceramente é muito estranha mesmo. Mas tem dois pontos que eu quero abordar com vocês principalmente. O primeiro deles, que é o vínculo que a Flor de Lis tinha ou tem com a família Bolsonaro. Você tem inúmeras fotos dela aqui com a Michelle Bolsonaro, com o próprio Bolsonaro. Eles eram muito próximos, né? Inclusive a Michelle Bolsonaro chamava a Flor de Lis de amada irmã em Cristo. E chegou a defender a Flor de Lis após o crime
quando começaram a surgir suspeitas de que ela fosse a mandante do caso. E tem uma reportagem de ontem do Diário do Centro do Mundo dizendo o seguinte aqui: Bolsonaro deu passaporte diplomático à Flor de Lis, chamada por Michele de amada irmã em Cristo. E conta que como tanto o Anderson quanto a Flor de Lis receberam passaporte diplomático com base em nada, porque eles não fazem parte do governo, não são nenhum tipo de representantes diplomáticos do governo brasileiro, não fazem parte do Itamaraty e foram premiados, né, pela proximidade com a família Bolsonaro, foram premiados com um passaporte dessa natureza. Assim como também se aproveitou disso o Abraham Weintraub lá, que, se vocês se recordam, o ex-ministro da Educação, que usou um passaporte diplomático para fugir do Brasil. Então você tem esses vínculos, né, entre uma família altamente problemática, como essa família da Flor de Lis, com outra família também problemática, que é a do Bolsonaro, com vários escândalos de corrupção, com os cheques na conta da Michele Bolsonaro, né? E vale repetir a pergunta aqui: por que o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da Michele Bolsonaro? Falta responder essa pergunta ainda. De qualquer maneira, você vê como está tudo entranhado, né? Essas pessoas estão ali juntas, estão ali, sabe, se relacionando, e isso reflete, de certo modo, essa hipocrisia dos evangélicos brasileiros, ou dos cristãos brasileiros, ou dos católicos brasileiros. Até quero pôr um vídeo aqui de um padre que viralizou esses dias atrás aqui. Então aí a gente vai vendo quem realmente ama a Eucaristia, porque tem alguns católicos, engraçado, que tem saúde, tem tudo, e diz: eu só vou na igreja quando tiver a vacina. Tomara que não apareça vacina para essas pessoas, né? Ou que morra antes da vacina chegar, não é? Porque tem pessoas que não tem problema nenhum, né? Não está em grupo de risco, mas significa que não tem fé nenhuma essas pessoas. Ou seja, para esse padre, para esse pároco, fiel que não vai à igreja durante a pandemia, não merece a vacina. Eu já falei várias vezes para vocês aqui como é perigosa essa relação entre religião e política. E no Brasil isso está muito evidente, cada vez pior. Você tem muitos pastores, muitos representantes religiosos que estão se elegendo, e isso vai ser perigosíssimo para o Brasil. Porque, no final das contas, e essa é uma conclusão feita pelos policiais que investigaram o caso da Flor de Lis, a entrada dela no parlamento foi justamente pelo desejo de poder. Ela fez isso e ela se livrou do marido depois porque ela já tinha obtido o que ela queria. Então era desejo de poder em parte e desejo de dinheiro. E isso tem a ver com o segundo ponto que eu quero mencionar, que eu já também falei várias vezes aqui e vale insistir um pouco mais, que é essa hipocrisia dessas pessoas, né? Pessoas que instrumentalizam a religião, e aqui eu não quero dizer que todos os cristãos são hipócritas, ou que todos os evangélicos são hipócritas, ou que todos os católicos são hipócritas, porque não é verdade. Tem muita gente que de fato acredita no que faz, tem muita gente que de fato pratica caridade, tem muita gente de fato que vive ou tenta viver a mensagem de Jesus, ou seja, você tem de tudo na verdade. Tem uma religião cristã que tem mais de 1,5 bilhão de seguidores no planeta, então você tem de tudo. Você tem pessoas que são honestas, que são, sabe, fiéis de fato, que têm fé, que acreditam, que praticam, e tem pessoas que só usam a religião para ganhos pessoais, para benefício próprio, ou para enriquecer muitas vezes, não apenas para ter benefício, mas para ficar rico e poderoso. Então, eu enxergo nesse tipo de associação entre política e religião justamente pessoas do segundo tipo. Pessoas que querem o poder, que não querem apenas seguir a missão de Jesus ou de caridade, de desapego, justamente o contrário, na verdade, né? Quando você vê a lição de Jesus, é justamente de afastamento desses assuntos mundanos em prol de mensagem espiritual. Jesus era uma figura que pregava esse despojamento das coisas mundanas. Porém, muitos pastores e muitos fiéis estão agora no sentido contrário, de inserção nas coisas mundanas para justamente obter lucros exorbitantes. E a gente sabe que uma igreja evangélica, quando tem um grande número de fiéis, é uma máquina de dinheiro. Tem até cenas, se vocês se lembram, se vocês se recordam, cenas de helicópteros em cima do templo da Igreja Universal tirando malas e malas de dinheiro. É uma máquina de dinheiro. E eu até recomendo que vocês assistam, se vocês não viram ainda, falando em histórias bizarras, né, histórias de disputa por poder, histórias familiares bizarras, recomendo que vocês assistam uma série portuguesa chamada O Segredo dos Deuses, que conta a história da Igreja Universal do Reino de Deus em Portugal e como eles sequestraram crianças lá para dar essas crianças para pastores. Porque uma norma interna da Igreja Universal era de
esterilizar os pastores, né? Era de fazer vasectomia nos pastores, e então, para poder ter filhos, eles eram obrigados a adotar. E a igreja obrigou os pastores a adotarem crianças. Então eles iam de uma casa de recolhida lá, eles pegavam as crianças dessa casa de recolhida e davam para os pastores, sem os pais aprovarem isso, sem os pais biológicos aprovarem isso. Sim, são histórias bizarras. Ainda tem a história também em Angola, né, da Igreja Universal de Angola, que pastores angolanos denunciaram a ganância, denunciaram a discriminação de pastores brasileiros em Angola, e agora a igreja está sendo tomada pelos pastores angolanos e expulsaram os brasileiros de lá. Você vê como, no final das contas, muitas dessas igrejas recentes, né, neopentecostais, elas são disputas por poder e dinheiro. A Flor de Lis não fazia parte da Igreja Universal, aqui não quero dar a entender também isso. Ela tinha um ministério próprio dela, que chamava Ministério da Flor de Lis, uma coisa assim, e certamente devia dar muita grana pro casal. Ao ponto deles brigarem por causa disso, de dividir a família, de estimular filhos, porque vários filhos participaram do crime, de estimular filhos contra o próprio pai por causa de grana, ao ponto de levar um crime, a execução do marido por causa de dinheiro. Você pode ter certeza que era muita verdinha rolando por aí. E a preocupação dela não era essa, né? A preocupação dela não era ser lembrada como uma homicida, como uma mandante de um crime bárbaro, mas era de se divorciar do marido, né? Porque se divorciar, aí sim, olha só, executar, envenenar o marido a sangue frio e a queima-roupa, isso não escandaliza Deus, isso não horroriza Deus, mas se separar, se divorciar, vixe, nossa, não pode, aí não pode. Se divorciar, não pode, gente. Que péssimo exemplo, né? Que péssimo precedente dessa Flor de Lis. E outra coisa que é absurda, só para concluir esse vídeo aqui, é que ela não pode ser presa agora porque ela tem imunidade parlamentar. Sério. Ela não pode ser presa acusada de homicídio e não pode ser presa porque bem parlamentar só pode ser preso caso seja pego em flagrante, e ela não foi pega em flagrante. O que é outro absurdo também, outra coisa que deveria deixar de existir, porque não faz sentido nenhum que uma pessoa acusada de mandar matar o marido esteja circulando por aí sem ser presa. E daí você tem um presidente eleito com base nesse discurso de impunidade, né, de prender bandido, de prender criminoso. E sinceramente, eu li essa reportagem aqui, eu não vi nenhuma manifestação nem do presidente, nem da primeira-dama condenando essa impunidade, né, a imunidade parlamentar que deixa essa mulher solta. Porque a punição no Brasil, e a gente sabe disso também, a punição do Brasil ela só é legítima, ela é só válida, ela só é aplaudida pela população quando se volta contra pobres, pretos, os fragilizados. Aí sim você tem toda a força da lei para poder punir, mesmo fora da lei muitas vezes, essas pessoas. Porque se é uma deputada evangélica, pastora, cantora gospel, aí nenhuma manifestação de repúdio, né, do presidente, nenhuma manifestação de indignação que uma mandante de um assassinato esteja solta por aí. Só tem duas palavras que definem esse caso. Uma das palavras é bizarro, isso é bizarro. Todo esse caso aqui é bizarro. E a segunda é a hipocrisia dessas pessoas. Hipócritas. Eu vou deixar para vocês aqui o link das reportagens sobre esse caso para vocês se informarem, porque de fato realmente é assim inacreditável. É coisa de cinema mesmo. Confiram e vamos esperar agora quem vai dirigir e roteirizar esse filme, porque sinceramente isso aqui vai virar história de cinema certamente. Diga o que vocês pensam sobre essa história, deixe no comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, se torne membro do canal aqui para dar um apoio também. Confira meu livro que está na pré-venda agora, O Rei dos Judeus, no qual eu falo sobre a mensagem de Jesus, né? As minhas leituras sobre qual é a interpretação da missão de Jesus e aquilo que ele transmitia para os discípulos dele, e essa mensagem de desapego, essa mensagem de coerência, na verdade, né? De coerência com as suas crenças. Não basta você só dizer as coisas, não basta você só apenas ter medo de horrorizar Deus por causa do divórcio, você tem que cumprir as coisas. Não basta você apenas falar, tem que praticar. Talvez seja isso que falta nos cristãos brasileiros, porque se você houvesse cristãos de fato no Brasil, primeiro não teria o Bolsonaro sido eleito como presidente, porque ele é o anticristo nessa mensagem cristã. E segundo, que você não teria metade desses pastores eleitos também. Até mais, na verdade, bem mais da metade. E confira também o livro sobre o Bolsonaro. A gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.